muitos famosos realizam harmonização facial e isso desperta tantas dúvidas. O que é, afinal, a harmonização facial? E por que muitas vezes há excesso nessa harmonização facial? É sobre isso que nós vamos conversar agora com a Anne Luiz. Seja bem-vinda, que é biomédica. Prazer em recebê-la. Prazer, Pamela. A harmonização facial, na verdade, os excessos, na verdade, não deveria ser a regra, né? O ideal é que a gente traga uma harmonia para o rosto, a gente trabalha com um número, então é aquela transformação que as pessoas veem, ela elogia, ela percebe, mas ela não sabe exatamente o que foi feito. O rosto fica harmonizado, né? Como o próprio nome diz. E não é uma técnica única, é uma combinação de técnicas, uma harmonização facial? É uma combinação de tratamentos, são diferentes tratamentos e a gente vai escolher de acordo com a necessidade de cada paciente, individual, né? Nós separamos alguns tópicos para que a gente converse sobre isso, alguns mitos e verdades, e aí seguimos esse papo. O primeiro na tela. A harmonização facial não é uma cirurgia. Isso é mito ou é verdade? Isso é verdade. A harmonização facial ela é um tratamento minimamente invasivo, então a gente faz em consultório, com anestesia local, são procedimentos bem tranquilos e a parte mais, um dos benefícios é que não tem downtime, então você não precisa deixar de fazer as suas atividades, de trabalhar, você pode continuar a sua rotina porque é muito tranquilo pós-procedimento, durante o procedimento também. E há algo que eu não possa fazer depois de uma harmonização facial? Há cuidados nesse pós? Tem cuidados do procedimento, por exemplo, você deitar, dormir em cima assim do rosto, né? Deitar aqui de lado, para não amassar, digamos, nos primeiros dias. Se ficou algum roxinho, algum hematoma, cuidar com o sol para não manchar a pele, mas é tudo muito tranquilo. Você não precisa deixar de trabalhar, né? Não é um pós-cirúrgico. Não é um pós-cirúrgico. Essa imagem é bem interessante porque mostra vários pontos, né, nessa face. Vocês trabalham com pontos de sustentação nessa harmonização, com pontos de foco nessa reconstrução da beleza? Então, nós usamos... A beleza, ela é subjetiva num sentido de cultural, também tem o gosto pessoal de cada um, mas ela é objetiva, na verdade ele é um número. E a harmonização facial, a gente foca nesse número para trazer mais beleza, na proporção áurea, né? Então, depende de cada um, o queixinho é um pouquinho mais para trás, então se eu alinhar ele aqui com o nariz, se eu alinhar ele com os lábios, vai trazer mais beleza, normalmente. Claro que respeitando a individualidade de cada um, porque a ideia não é que todo mundo fique igual, né? Isso é uma grande dúvida, normalmente os pacientes, mas será que eu vou ficar igual o meu companheiro, igual a minha amiga? Não é o objetivo. Não é o Mas objetivo. vocês buscam deixar o rosto mais simétrico? A gente busca deixar o rosto mais simétrico. Tem alguns pacientes que até pensam que vai corrigir assimetrias grandes, assim, bastante diferença. Eu sempre falo, nem o buraquinho do nariz é igual um lado e outro. Então a gente vai trazer um equilíbrio maior, a gente busca, mas não é assim na unha, né? O objetivo não é que fique exatamente, manter uma naturalidade ali no resultado. Temos mais perguntas, a próxima na tela. O resultado aparece imediatamente após o procedimento. É mito ou verdade? Na verdade, depende. Essa resposta depende. Porque o ácido hialurônico é o preenchedor, ele é um gel, a gente já vai conseguir ver o volume na hora. Mas nos primeiros dias o produto está um pouquinho mais marcado, fica um pouquinho mais inchado, então a gente vai ter um resultado final depois de alguns dias. Então a gente já vê uma diferença, mas o resultado final mesmo, que fica mais natural, o produto acomoda, é nos próximos dias. Você trouxe alguns produtos, você pode mostrar pra gente qual que é o ácido hialurônico? Porque ele é injetável, correto? Ele é injetável, isso. A gente faz uma anestesia local e com a agulhinha assim a gente já coloca o produto ali de baixo. Então ele é super tranquilo. Eu vou mostrar aqui, essa aqui, que é uma seringa de ácido hialurônico. Esse é o produto mais seguro que a gente tem para fazer esse tipo de procedimento, porque naturalmente tem dentro da nossa pele, o nosso corpo produz. Então eles sintetizaram no laboratório no formato de um gel.
Eu vou mostrar aqui, eu trouxe com o gel, para vocês verem a consistência. É como se fosse um gel de cabelo, um pouquinho mais viscoso, né? É isso que é injetado? Isso. Esse que é o ácido hialurônico, então? Esse que é o ácido hialurônico. E aí ele se mistura no meu organismo ou ele fica acumulado e por isso que ele preenche o espaço? Eu vou depositar ele exatamente no formato que eu quero que ele fique. Claro que ele vai se acomodando, vai ficando mais natural, vai ficando mais melhor ali colocado entre os tecidos, mas a ideia é que fique no desenho que eu quero fazer. Então eu quero projetar um pouquinho o queixo, eu quero volumizar e desenhar os lábios, então eu já vou, na hora da técnica, fazer o formato que eu quero. E nos pontos específicos do rosto? E nos pontos específicos do rosto. Muito interessante. Próxima pergunta, quem faz harmonização não precisa mais de cuidados com a pele, é mito ou verdade? Esse é um mito. Na verdade, os tratamentos de harmonização eles vão rejuvenescer, eles vão embelezar, mas os cuidados em casa são muito importantes. A gente precisa de um protetor solar diariamente. Eu trouxe aqui, assim, de exemplo, né? O que é básico e necessário, o que é obrigatório no dia a dia, na nossa rotina skincare? Sabonete facial, um hidratante facial, um protetor solar. Então, de manhã a gente vai lavar o rosto, vai hidratar e vai passar um protetor. À noite a gente lava o rosto e aí a gente pode passar ou o hidratante de novo ou um rejuvenescedor. Então, a harmonização facial não substitui esse rejuvenescedor que eu aplico diariamente no meu rosto. Eu tenho que manter esse tratamento. Não substitui, porque até mesmo eles não são na mesma camada, não é o mesmo objetivo, né? Então esse aqui eu vou estar tratando a qualidade da pele, eu vou estar protegendo, prevenindo manchas, prevenindo linhas finas, vou estar mantendo a pele hidratada. Os tratamentos de harmonização, eles tratam as camadas mais profundas, onde o skincare não atua, né? Então, são complementares. Próxima pergunta na tela. O procedimento é definitivo e não tem como reverter. Isso é mito ou verdade? Esse é um mito. Na verdade, ele não é definitivo e por isso também ele é seguro. Porque a gente consegue reverter, no caso de alguma intercorrência, algum problema, alguma insatisfação grande por parte do paciente, a gente tem é como se fosse um antídoto, é a hialuronidase. A gente aplica em cima do gel e esse que está em formato de gel, ele se liquefaz na hora. Dissolve. Dissolve. Então a gente consegue tratar alguma intercorrência, a gente consegue reverter e é o que vem acontecendo também, né, que estão falando a desarmonização facial, né? Então o pessoal que acabou passando um pouco do ponto, exagerou no volume, ficou com aquele pillow face, assim. Então eles acabam removendo, até alguns famosos já fizeram, removendo com a hialuronidase. Então a gente vai fazendo manutenções. É importante que a primeira vez que a gente faz, a gente vai usar um volume maior de produto, de ácido hialurônico. Mas depois a gente vai mantendo, no máximo uma vez ao ano, volta e a gente só vai calibrar. Então a gente usa menos da metade dos produtos. Então quando você diz que não é um procedimento definitivo, ele dura quanto tempo esse procedimento? Assim, se for fazer uma vez só, ele vai durar mais de ano. Se vai fazendo manutenções, ele pode durar muitos anos, a vida inteira. Você vai só mantendo ele. Mas em quanto tempo esse ácido hialurônico ele dissolve na pele? De 12 a 24 meses. Ah, ele dura bastante, então. Isso. Se você só faz uma vez, ele vai ter mais de um ano de durabilidade. E aí, por isso, a importância, então, da manutenção. Da manutenção. Vai começando o nosso... Como ele é um hidratante, o nosso corpo produz, o nosso corpo vai absorvendo ele é bom, né? Então, a gente vai só calibrar conforme vai diminuindo ali o volume que a gente fez. Temos mais uma pergunta. Há contraindicações para fazer harmonização facial? Isso é um mito ou uma verdade? É uma verdade. A gente sempre tem que pensar na saúde do paciente. Esse é um tratamento estético, mas é de saúde estética. Então,
gestantes não podem fazer, pessoas que têm doenças crônicas que não estão compensadas, doenças autoimunes. Então, isso tudo é visto numa anamnese com o paciente durante a consulta, antes mesmo de realizar qualquer procedimento. Questão de alergia a alguns componentes também, então tudo isso é feito em consulta, uma consulta de saúde, né? Como se fosse uma consulta médica. Há algum teste de alergia desse produto ou não? Não. A pessoa já é sabida se ela tem alergia ou não. E, como eu disse, ele é biocompatível, então a chance de ter uma alergia é muito pequena, mas tem um risco de ter alguma alergia ali. Então, se a pessoa já sabe, ela já vai ser impedida, né, pela segurança dela de fazer o procedimento. Mais uma. A harmonização facial só é feita com ácido hialurônico. Isso é um mito ou uma verdade? É um mito. Como a gente tinha falado antes, é um conjunto de procedimentos, né? Então, a gente vai associar. A base da harmonização, a estrutura, é o preenchimento com ácido hialurônico, que a gente vai estar rejuvenescendo, devolvendo estruturas, vai estar desenhando novas estruturas. Mas, eu até trouxe aqui, a gente usa toxina botulínica, que são esses aqui. A gente usa bioestimulador de colágeno, que é na pele, então a gente vai relaxar o músculo para parar de fazer as ruguinhas de expressão, vai devolver espessura, deixar a pele mais firme, mais coladinha com o bioestimulador. A gente tem também tecnologias que a gente pode associar, como o ultrassom microfocado, lasers. Então, é o conjunto de tratamentos que vai, na verdade, entregar um resultado mais natural para o nosso paciente. Você tem ao seu lado uma estrutura de pele, certo? Que são as camadas. O ácido hialurônico, ele vai para qual camada da pele? É superficial ou é profundo? Então, isso também vai depender de qual é o meu objetivo com aquela... Qual o local de aplicação também. Então, se eu vou fazer num lábio, é uma mucosa aqui, ele fica mais superficial, fica mais nessa parte assim de baixo. Agora, se eu vou desenhar uma estrutura que às vezes eu posso para a mandíbula aqui, eu posso colocar um pouquinho mais profundo e aí eu posso colocar uma camadinha um pouquinho mais superficial. Então, eu vou em várias camadas, na verdade, dependendo da região e qual é o meu objetivo. Da sua estratégia. Da minha estratégia. E já a toxina botulínica, que depois, né, acho que ácido hialurônico e toxina botulínica, que muitas pessoas chamam só de botox, é justamente o que todo mundo conhece. A toxina, ela paralisa o músculo, é isso que ela faz? Por isso que diminui as rugas? Como que ela age? Ela é a porta de entrada para a harmonização, né? Normalmente começa no botox. Então, ela age, a gente coloca no músculo. O que é a ruga de expressão? Então, o nosso músculo, que nem aqui, né? O nosso bíceps, ele faz força. Levanta para cima, aqui quando a gente sorri, o pezinho de galinha, o bravinho aqui assim. Então, a gente aplica no músculo, ele relaxa temporariamente esse músculo e a gente consegue manter um certo movimento. Eu tô com o meu botox em dia, então a gente consegue manter um movimento sem que tenha tanta força esse músculo. Então, ele tá relaxado, ele não enruga, né? Eu consigo manter uma naturalidade, não fica tão congelado, mas eu tô tratando essa ruga. E esse procedimento, ele dura menos, então, do que a toxina botulínica. Desculpa, do que o ácido hialurônico. A toxina botulínica, ela é absorvida pelo corpo mais rápido. Infelizmente. A parte ruim do Botox é que ele não dura muito. Quantos meses? Então, a bula fala de... Isso até é um pouco polêmico, assim, porque muitas pessoas estão com os 6 meses na cabeça. Mas, na verdade, a bula nos diz que é de 3 a 4 meses para acabar o efeito todo. Isso no primeiro mês, na minha prática clínica, o que acontece? O primeiro mês é o mais congelado, é o mais relaxado e a partir daí, devagarinho, vai tendo um movimento de novo. Não é que ele vai ficar sem ruga os 3, 4 meses, né? Devagarinho ele vai caindo, vai começando a voltar umas ruguinhas. E diz também que alguns pacientes tendem a sentir algum efeito mesmo depois de 5, 6 meses. É individual, então? É individual, mas a maioria de fazer exercício físico, quem tem um metabolismo mais acelerado, come bem, se alimenta, acaba degradando mais rápido mesmo. É uma média de 3, 4 meses. Eu bem sei.
Eu bem sei, doutora. Temos mais uma pergunta na tela. O procedimento pode ser realizado em pessoas jovens e maduras? Isso é um mito ou uma verdade? Essa é uma verdade. E a gente vai usar, na verdade, estratégias diferentes com cada pessoa que a gente vai... Ele é individual, independente se é homem, se é mulher, se é jovem. No caso de uma pessoa mais madura, nós vamos usar estratégias de rejuvenescimento também. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma gordurinha aqui embaixo, que com o passar do tempo, ela vai cedendo, vai diminuindo. Isso vai fazendo aqui, ó, olheirinha, vai fazendo bigode chinês. Depois, mais tarde, ela vira aquele bulldoguinho que incomoda aqui bastante gente. Então, no rejuvenescimento, a gente vai devolver essa estrutura para o lugar dela. Quando eu penso no embelezamento, uma pessoa que é mais jovem, eu vou estar dando um pouco mais de volume do que aquela pessoa tem no lábio. Eu vou estar puxando um pouquinho mais o queixinho aqui. Ou, ela não tem esse ângulo marcado, eu vou desenhar esse ângulo aqui. Então, é uma questão de embelezamento. E para pessoas mais jovens, também tem um ar de prevenção de novas rugas. Isso existe também na harmonização facial? Total. Principalmente Botox, a gente fala que ele é preventivo, porque não só ele vai paralisar para não aparecer mais as rugas quando a gente faz as expressões, mas também ele vai prevenir que a ruga fique marcada na pele. Então, quanto mais eu fico relaxada, quanto menos eu faço o movimento, menos tende a ficar aquela cicatriz, né? Porque a Patrícia, que passou por uma harmonização facial. Seja bem-vinda, Patrícia. Obrigada, Pamela. E eu queria que você contasse pra gente o que foi que te motivou a harmonizar o seu rosto. Inclusive, temos o seu antes e depois para que a gente converse um pouquinho. O que te incomodava? Por que você decidiu mudar? Acho que pela foto incomodava acordar, né? E olhar no espelho. Assim, eu acho que a aparência de cansaço, é lógico que é um conjunto, né? Então tem cabelo, olhar, boca, mas o cansaço em si, acho que essa perda de um derretimento, né, facial, isso que assim. acontece na pele, independente do que você passe, assim, na sua vida, né? Então, é a idade mesmo, é o tempo. Esse processo é natural. Esse é um ponto muito importante, porque nós todos vamos envelhecer, Sim. né? Acho que a pergunta aqui fica como a gente quer envelhecer. Exato. Você se sente hoje mais segura? Você está mais feliz com a sua imagem? Ai, muito mais. Infinitamente. Eu acho assim que é importante. Nossa, muito mais. Que gata! Acho que você ter uma atenção para estética e buscar recursos que vá te deixar mais feliz, com autoestima, mais confiante, isso repercute em todos os cenários da vida, assim, profissionalmente, amorosamente, com os filhos. Eu lembro que depois que eu passei por esse processo, eu chegava em casa e meu filho ficava: mamãe, nossa, você está parecendo a professora Helena. Yane, qual que é a sua preocupação no consultório? Porque também é um ponto que a gente fala muito na fofoca e analisando muitas imagens de pessoas que gostam muito de procedimentos, mas muitas vezes ultrapassam isso. Vocês, na harmonização facial, se preocupam em preservar também a idade que a pessoa tem? Porque há um limite nessa harmonização facial? Então, esse é um tema bem... porque o que viraliza é o exagerado, né? Então, as pessoas, elas chegam lá na clínica com muito medo de ficar com resultado. Assim, as pessoas que eu atraio. Mas, na verdade, tem algumas pessoas que elas buscam o excesso. Acho que elas não veem muito esse limite, assim. Então, é importante que o profissional saiba dar também esse limite ao paciente, né? E, sim, a proposta... Eu estava conversando com a Patrícia antes, a ideia não é que uma mulher de 46 fique como se tivesse 30 anos de novo. E, sim, como se ela tivesse com 46, mas muito bem com 46. Exato. Né? Então, claro que a gente faz tratamentos de rejuvenescimento. Então, também estava falando sobre isso. A gente acaba
perdendo anos ali ganhando anos da nossa pele, das nossas estruturas. Há um rejuvenescimento. De certa forma, pode ser uma máquina do tempo, mas a ideia não é que a gente conte há quantos anos eu vou ficar mais jovem, e sim como eu posso estar na minha melhor forma agora com a idade que eu tenho. Tenho mais um tema para colocar na tela. Coloca, por favor, diretora, que é o seguinte: a harmonização facial, ela estica o rosto? Isso é um mito ou uma verdade? Porque muitas pessoas acreditam que estica, né? Que a gente vai ficar com a pele toda puxadinha. Isso acontece? Na verdade, esse é um mito. É mais um resultado cirúrgico nesse caso, né? Então, a gente vai, sim, fazer um lifting, a gente vai levantar aqui as estruturas, né? Puxar aqui o bulldoguinho, o bigode chinês, mas esticadinha, assim, não. Esse seria mais um resultado cirúrgico que eles cortam, tem incisão, né? A corte, a ponto, então eles puxam, é outro tipo, tem um limite aonde a gente pode chegar com a harmonização facial para que ela se mantenha com resultado natural. Perfeito, muito interessante, muito obrigada, viu, por esse bate-papo. Acho que esclarecemos, né, um pouco do que é essa harmonização facial. Obrigada pela sua presença, obrigada, Patrícia. E você encontra mais informações sobre a Anne no @DRA_Anne com 2 N's, Louise, DRA_Anne Louise. Sempre bem-vinda, até a próxima.